maiores, né? Vou fazer outro comentário, quero fazer um almoço geral, né? Mas dá para comparar, essa comparação com a Adam Smith é interessante, porque a ideia, de certa forma, é o seguinte: se a gente diminuir o custo de transação, uma mão invisível faz com que a alocação dos direitos seja mais eficiente. Exatamente. Você acredita que os agentes com formação e com custo de transação baixo vão fazer a melhor opção, a opção mais eficiente de direitos, né? Então, traz bem a ideia de Adam Smith, mas com as críticas também. Lógico, esse é um mundo, digamos assim, que está... a ideia da mão invisível do Adam Smith é usar parte do princípio que os princípios da concorrência perfeita vigoram, né? E a gente sabe que o mundo real não é assim. No fundo é útil porque é uma abstração teórica para atingimento de uma situação ideal, né? Mas no mundo real, esses princípios da concorrência perfeita não vigoram, que não a gente vai ver na próxima aula. Vigoram que as falhas de mercado. E aí o Estado tem que atuar nessas falhas de mercado. Né? Isso que é interessante na economia, que a economia trabalha com modelos, né? E esses modelos são mapas, são referências, né? Alguém já utilizou um mapa muito detalhado? Por exemplo, o mapa de São Paulo, extremamente detalhado, com todos os bairros, todas as vias. Ele é útil, um mapa desse? Muito difícil, né? Você teria que andar jogar um mapa. Agora, um mapa simples, pequeno, com as ruas principais, os bairros principais, o metrô, coisa assim, ele é fácil de ser utilizado. É a mesma coisa os modelos em economia. Os modelos em economia, simplificados ao extremo, eles são mapas de utilização. Ali dentro, à medida em que forem aparecendo novas variáveis, você pode ir colocando. A questão da escolha racional, por exemplo, é um modelo, mas hoje, por exemplo, já é questionado muito do ponto de vista científico, teórico, que nós não escolhemos tão racionalmente assim. Existem algumas variáveis que nos afastam da racionalidade. Eu poderia até ter falado delas, depois eu posso falar para vocês, linkei algumas delas, mas nós nem sempre, pelo menos experiências práticas na área de psicologia comportamental, indicam que nós nem sempre escolhemos racionalmente. E por aí vai. De forma que modelo em economia é um mapa, é um guia, uma abstração teórica que serve de referência para a gente. Isso me lembrou, Wilson, uma vez que eu estava dando uma aula de economia, aí eu dei os pressupostos da concorrência perfeita, né? Concorrência perfeita é uma abstração teórica, não existe, né? A situação aí do Adam Smith. Aí eu lembro que a aluna chegou assim e falou: professor, mas pô, isso não existe, para que a gente estuda? Eu falei: pô, você já viu a linha do Equador? Não existe, mas é importante, né? Então é mais ou menos a mesma ideia, né? Quer dizer, é uma abstração teórica útil, né? Eu estava procurando aqui minha colinha da questão das limitações da racionalidade, encontrei aqui agora. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. Por exemplo, todo mundo aqui acredita que dirige melhor do que a média da população? Ou quem acredita que dirige melhor do que a média da população? Você? Você. Levanta a mão quem acredita. Quem acredita? Isso, exatamente. Já tem português? Tem português. Já, né? Eu só conheci inglês. Vou comprar. Então todo mundo acha que dirige melhor do que a média. Então a média está lá para cima, você vai ter que aumentar essa média. Então nós somos irracionais nesse aspecto, né? Coisas assim, por aí vai. Gente, eu acho que, não sei se consigo. Tem mais alguma coisa para falar, Pedro? Não. Simplesmente o objetivo dessa aula era mais que dar um panorama geral, sensibilizar a população, tema, entrar um pouquinho no teorema de Coase, que parece árido à primeira vista, mas ao longo do curso vocês vão recebendo um pouco mais as ideias, né? Eu acho que essa primeira aula, basicamente essa introdução. Não sei se conseguimos cumprir nosso objetivo. Agradecemos a vocês a participação, a paciência, a participação de todo mundo. A segunda parte aqui da palestra aqui de Direito e Economia, né? Cujo objetivo, né, que nem a gente viu na última aula, é mais dar promover uma sensibilização com relação ao tema, dar algumas noções gerais, né? E, na verdade, a estrutura que a gente montou está meio focada nesse sentido. Quer dizer, primeira aula fazendo aquelas perguntas sobre o que é o tema, né? Algumas questões importantes, abordando no final da aula a gente abordou um conceito fundamental, que é o teorema de Coase, né? Que praticamente deu origem ao direito e economia, né? Na segunda aula, o nosso objetivo aqui é meio que
dar alguns conceitos básicos aí de economia que possam servir como uma ferramenta instrumental para a pessoa que está iniciando aí no direito da economia, para que possa entender os artigos, os textos. Quer dizer, o objetivo básico então é dar esse ferramental na aula de hoje, né? É uma aula um pouco mais árida, assim, digamos assim, né? Porque chamou de gramática. a gente chamou de gramática Do direito do direito e economia, né? Então basicamente são conceitos econômicos, né? Então talvez seja um pouco mais cansativo até para quem não gosta muito de economia, quem não tem muita facilidade, talvez seja um pouco mais cansativo, mas a gente vai tentar dar uma abordagem assim mais intuitiva, e o objetivo é dar os conceitos bem básicos assim, para permitir aí que vocês possam ler mais na matéria aí de direito e economia, possam fazer estudos a partir da simulação desses conceitos, né? Até alguns desses conceitos já foram meio que tocados aí na aula de ontem, né? Bom, então o programa da aula é esse daí, né? Primeiro a gente vai ver as áreas da economia, as grandes áreas, e aí depois a gente vai se centrar mais especificamente na microeconomia, que é a área mais aplicável, né, ao direito e economia. E aí dentro da microeconomia a gente vai abordar a definição dos bens econômicos, né? A gente vai ver as estruturas de mercado, as diferentes estruturas de mercados existentes, né? A gente vai abordar mais especificamente a estrutura concorrencial da concorrência perfeita, né? E aí dentro dessa estrutura da concorrência perfeita a gente vai analisar a situação de equilíbrio de mercado, lei da oferta, da demanda. Depois vamos rapidamente abordar o conceito de equilíbrio de Pareto, né? Que a gente já abordou na última aula, né? Vamos retomar um pouco mais de detalhe aqui. Depois do equilíbrio de Pareto, que a gente ainda está no mundo aí, digamos, da concorrência perfeita, até o ponto 6 ali, a gente vai entrar aí nas falhas de mercado, ou seja, que são aquelas situações em que se distanciam da concorrência perfeita, né? Que demandariam, a princípio, né, uma intervenção, a princípio, né, nem sempre, uma intervenção do Estado para sanar essas falhas de mercado. Então até o 6 é uma situação meio que de concorrência perfeita. 7 a gente vai abordar as falhas de mercados e, por fim, a gente vai encerrar com um pouquinho de teoria de jogos. Lógico que a gente não vai entrar muito a fundo, a gente tem nem muito tempo, nem o objetivo aqui é isso, né? Meio que dar uma pincelada um pouco em tudo, alguns conceitos fundamentais. Então a gente vai abordar alguns conceitos fundamentais de teoria dos jogos, né? Então esse é o objetivo, tá? Esse é o programa aí da aula. Se ficar muito pesado aí, se começar a ficar muito cansado, ficar muito árido, a gente dá uma interrompida, de repente aborda um pouco na próxima aula, né? Vamos ver como é que anda aí. Começando aqui, a economia tem duas grandes áreas, né? A macroeconomia e a microeconomia, né? A macroeconomia estuda o comportamento dessas principais variáveis da economia, que é preço, taxa de juros e câmbio, com relação aos grandes agregados econômicos. Os grandes agregados são o quê? Os países, as regiões e os blocos, né? Então, esse é o objetivo principal aí da macroeconomia, estudar essas variáveis em termos dos grandes agregados da economia, tá? Os países, blocos. Bloco aqui a gente está entendendo como bloco regional, tipo Mercosul, União Europeia, NAFTA, entendeu? Então, esse daí que é o principal, é o objetivo, o objeto da macroeconomia. Então, o próprio nome diz macro, né? Então, estuda os grandes agregados, né? E a microeconomia? A microeconomia estuda o comportamento das unidades de consumo, né? Diferentemente da macro. A microeconomia estuda mais o comportamento dos indivíduos e famílias, que são as unidades de consumo, né? E as empresas também. Então, qual vai ser o comportamento dessas unidades de consumo, indivíduos e famílias e as empresas, nos diversos mercados, né? Quais vão ser as escolhas dos indivíduos e das famílias no mercado, e também o estudo dos serviços e fatores produtivos. E aí os fatores produtivos a gente, em economia, considera capital e trabalho, que são os fatores produtivos, né? Então, o objeto da microeconomia é justamente
estudar essas pequenas unidades aí e como as unidades de consumo vão reagir, vão interagir no mercado, como é que vão ser as escolhas dessas unidades de consumo, tá, no mercado, né? Então, basicamente, a gente vai se deter mais especificamente aqui nos conceitos de microeconomia, que são os conceitos mais utilizados aí no direito à economia, né? Os conceitos de microeconomia. Bom, basicamente, então a microeconomia é o estudo das escolhas daquelas unidades, os indivíduos e as famílias, né? É o estudo de como os indivíduos e as famílias fazem as suas escolhas no mercado, né? Então, a microeconomia tem teorias gerais sobre as decisões desses indivíduos, desses pequenos grupos, né? E como as decisões desses indivíduos, dessas unidades, né, vai interagindo no mercado, como é que isso daí vai influenciar a alocação dos recursos, né, que são, por definição, escassos. Né? Os recursos em economia são, por definição, escassos. Depois a gente vai ver mais à frente, né? Então, a microeconomia existe para estudar essas escolhas, né? Principalmente as escolhas relacionadas a bens, né? Como é que os indivíduos, as famílias vão reagir frente a escolhas, dado que eles têm alguma restrição, que em geral uma restrição pode ser uma restrição de orçamento, né? Então, dado que as pessoas têm vontades ilimitadas e estão sujeitos a opções de escolhas, sujeito a uma restrição, a microeconomia vai estudar como essa interação se dá no mercado, tá? Então, esse daí que é basicamente o objeto da microeconomia, né? E aí, quando a gente fala aqui, né, de microeconomia, da teoria, aí das teorias de micro, em geral as pessoas pensam, pensam primeiro no mercado, como que a gente vai, como que os indivíduos vão escolher seus bens sujeito a uma restrição. Só que essa teoria da micro pode ser extensível a diversas outras situações, né? Porque, na verdade, pode ser extensível a qualquer situação que envolva uma opção, uma escolha entre duas, quando o indivíduo tem uma opção, por exemplo, tipo, se eu vou estudar, se eu vou ficar acordado hoje para estudar mais cansado, ou se vou dormir para estudar mais cansado amanhã, embora tendo menos tempo, entendeu? Isso é uma escolha, envolve uma escolha. Então, qualquer situação que envolva uma escolha sujeita a uma restrição, a gente pode usar o instrumental, a teoria micro para isso. Então, não se restringe somente a uma situação de escolha de dois bens sujeita à restrição do orçamento, dinheiro. Na verdade, e aí está o grande ganho, o grande plus, na verdade, da utilização dos conceitos, das ferramentas de micro para o direito à economia. Então, até para uma situação, por exemplo, exemplo que eu dei, se eu estou cansado, se eu vou estudar cansado, mas agora se eu vou dormir para acordar amanhã cedo para estudar mais, dado que eu tenho uma restrição de tempo. Isso daí eu posso utilizar a ferramenta da microeconomia para analisar essa situação também, entendeu? Continuando aquela nossa técnica de ontem, sempre um complementar que fala e eu buscando de alguma maneira trazer alguns exemplos dentro da nossa realidade, na realidade jurídica. Imagine a situação, por exemplo, do Ministério da Saúde, em que é obrigado a fazer escolhas. Que tipo de política de saúde ele vai desenvolver? Política de AIDS, por exemplo, que é extremamente cara. Ou uma política voltada, por exemplo, para a população que tem problema de anemia falciforme, que é um problema grave no Brasil, pouco atacado. Então o Ministério tem restrição orçamentária para isso. Aí imagine que um cidadão vai ao judiciário pedir um remédio, por exemplo, que custe R$200 mil. Normalmente, nós juristas começamos a raciocinar se é justo ou injusto que um cidadão, somente um cidadão, receba um remédio que custa R$200 mil. Às vezes tem, não tem? Mais ou menos isso. Todo mês, isto é, só um cidadão vai gastar do Ministério da Saúde R$1 milhão por ano. Talvez para um juiz que tenha concedido uma liminar nesse sentido, seja extremamente agradável de voltar para casa à noite e dizer, ajudei a salvar uma vida. Agora, quando ele fez isso, ele não considerou as alternativas.
diante de recursos escassos, na verdade, ele talvez não tenha feito a escolha mais eficiente. Talvez aqueles 200 mil por mês fosse o suficiente, por exemplo, para salvar 200 crianças que estejam principalmente estejam sofrendo de anemia falciforme no Brasil. A abordagem aqui, a gente viu que, né, a microeconomia existe, né, para estudar essas escolhas, né, principalmente escolhas relacionadas a bens, né, que são transacionados no mercado, bens. Mas que bens são esses? São os bens econômicos, tá? São bens econômicos, né? E os bens econômicos têm determinadas características, né? Alguém sabe o que é um bem? Qual seria uma definição de um bem? O que é um bem? Você está controverso na doutrina. Pois é. Bem, coisa. Então, no direito, em geral, a definição que dão é tudo aquilo que é capaz de satisfazer uma necessidade humana, né? Em geral, isso daí é uma definição que a gente ouve mais, né? E, na verdade, isso daí é uma definição que incorpora uma certa característica do bem econômico. Ela atende uma característica do bem econômico, essa definição aí que é mais usual. Que a gente ouve. Bom, mas o que é um bem econômico, então? O bem econômico é um bem que reúne duas características básicas. Duas características básicas. Quais são essas características? Os bens são considerados econômicos, bens econômicos, quando eles são úteis e escassos. Tá? Então, para ser considerado um bem econômico, o bem tem que ser útil e escasso. Vou pegar um exemplo, uma camisa. Camisa é útil, né? No sentido que ela satisfaz uma necessidade humana. Por isso que aquela definição contempla uma parcela dessa definição econômica. Então, a camisa é útil, né? No sentido que satisfaz uma necessidade humana, e também é um bem escasso, no sentido que não está aí à disposição, não está aí em aves, aí à disposição de qualquer um, né? Então, a camisa é um bem econômico. Em contraposição, a gente pega o ar. O ar é útil, lógico. Talvez seja o bem mais útil. Só que o ar não é escasso. Então, o ar, apesar de útil, ele não é escasso, então ele não pode ser considerado um bem econômico, porque não reúne as duas características. Tá? Então, resumindo, para a gente saber se o bem é econômico, tem que fazer essas duas perguntas. Tá? É útil, é escasso. Se for útil e escasso, a gente chega à conclusão que é um bem econômico. Tá? O ar não é um bem econômico. Então, a gente viu que a microeconomia existe para estudar essas escolhas dos agentes, né, a respeito, em geral, a respeito de bens. Né? Então, e essas escolhas se dão no mercado de bens. Né? Para a gente entender mais a fundo o mercado de bens, a gente tem que analisar quais são as características de cada mercado. Né? A gente vai ver que em economia, dependendo da característica de cada mercado, a gente pode extrair conclusões a respeito de como vai ser essa interação no mercado, dependendo da característica de cada mercado. Né? Então, a gente tem que estudar mais a fundo as características de cada mercado. Né? Então, vamos abordar aí quais são as estruturas de mercado clássicas aí da microeconomia. Basicamente, são 4. Muito provavelmente já ouviram falar das 3 primeiras. Quem estudou economia já ouviu falar das 4. Né? Mas, em geral, quem não estudou economia já ouviu falar das 3 primeiras e a 4ª nunca ouviu falar. Alguém já conhece, sabe o que é concorrência monopolística aqui? Já ouviu falar? Não, então, em geral, conhece as 3 primeiras. Né? Então, as estruturas de mercado, basicamente, são essas 4. Primeiro, concorrência perfeita. Segundo, o oligopólio. Terceiro, o monopólio. E 4ª, a concorrência monopolística, que talvez seja mais conhecida, mais complexa. Assim. Bom, vamos começar com a concorrência perfeita. Uma pergunta: existe concorrência perfeita? Bom, vamos ver as características primeiro para a gente ver se existe mesmo essa concorrência perfeita. Quais são os pressupostos, quais são as características do mercado aí de concorrência perfeita? Primeiro, um grande número de compradores e de vendedores atuando isoladamente, de tal forma que nenhum deles consegue influenciar o preço. Né? Em outras palavras, os preços são fixados pelo mercado. Né? Então, se eu tenho aqui de um lado aqui tem aqui
compradores, né? De outro lado aqui os vendedores. Então tem um grande número de compradores aqui e um grande número de vendedores aqui. E cada um deles aqui atuando isoladamente no mercado. Tá? De tal forma que, vamos supor que o preço do mercado é 10. Eles atuam de forma isolada, de tal forma que nenhum deles pode determinar qual vai ser o preço do mercado. O preço vai ser dado pelo mercado, nenhum deles consegue influenciar. Tá? Eles atuam isoladamente, né? Os preços são fixados pelo mercado. E por que é importante a gente dizer que eles atuam isoladamente? Isso daí por quê? Alguém tem alguma ideia? Exatamente, porque se eles não estivessem atuando isoladamente, na verdade seria um cartel, né? Então poderiam estar todos combinando aqui, seria vários com efeito de um, ou seja, o efeito de um monopolista, né? E aí, vários aqui atuando junto, na verdade eles seriam capazes de influenciar o preço, né? Então justamente eles não são capazes de fixar o preço porque eles estão atuando isoladamente, um concorrendo com o outro. O preço é dado fixado pelo mercado, né? Então, como o preço é fixado pelo mercado, vamos supor que esse vendedor aqui queira colocar o preço de R$11. O que vai acontecer? Ele não vai vender nada. Porque tem opções aqui, todo mundo praticando preço de 10, ele não vai vender nada. Tá? Em outras palavras, o preço é dado pelo mercado. Tá? Segundo o pressuposto da concorrência perfeita, produtos são homogêneos, perfeitos substitutos entre si. Significa que o comprador aqui, que vai comprar um determinado produto aqui, não interessa se vai comprar desse. São todos iguais. Todos os produtos aqui, desses vendedores, são iguais. Perfeitos substitutos entre si. Tá? Então, o comprador é indiferente entre comprar desse daqui ou desse daqui. Tá? Então, segundo o pressuposto, produtos homogêneos, perfeitos substitutos entre si, né? Ou seja, o comprador ele é diferente entre comprar desse vendedor, desse, de qualquer um. Tá? Terceira característica, terceiro pressuposto. Informação completa para todos os agentes. Informação completa para todos os agentes. Inexistência de assimetria de informações, ou seja, a informação é completa e igual para todos. Significa, por exemplo, esse comprador sabe que o produto desse é igual a desse, ele sabe, ele tem exata noção que o produto é igual, ele tem exata noção que o preço é praticado igual por todos. Tá? Então ele tem exata informação sobre cada vendedor e vice-versa. Tá? Então existe uma perfeita e completa informação, não existe assimetria de informação nesse mercado aí de concorrência perfeita. Tá? Quarto pressuposto da concorrência perfeita, livre mobilidade. E por que é importante esse pressuposto aqui de livre mobilidade de firmas? Pela seguinte razão: no mercado de concorrência perfeita, a gente diz em economia, né, que o lucro é o lucro normal, não existem lucros exorbitantes que nem no monopólio, né? É o lucro normal. E aí depois aí não tem nem espaço aqui para desenvolver mais esse raciocínio, mas em geral o lucro normal é quando você iguala preço ao custo marginal, né? E ao custo médio mínimo, né? A gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas aí isso é a situação de lucro normal. No mercado de concorrência perfeita, só existe lucro normal, não existe lucro exorbitante. Por quê? Vamos supor que o lucro normal aqui seja de R$5. Quando começa a existir um lucro exorbitante, digamos de R$10, como existe esse pressuposto de livre mobilidade de firmas, o que vai acontecer? Esse lucro exorbitante vai atrair a entrada de outros produtores nesse mercado. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Entra mais gente produzindo. Quanto mais gente produz, o que acontece? Mais oferta, o preço cai. Cai, erodindo esse lucro exorbitante, caminhando até o lucro normal da concorrência perfeita. Então, daí a importância desse conceito de livre mobilidade aqui na concorrência perfeita. Então, esses são os pressupostos da concorrência perfeita. Tá? Bom, então vou voltar aqui à pergunta. Já que a gente conhece os pressupostos, existe concorrência perfeita? O que vocês acham? Agora ficou evidente, né, que não, né? Imagina essa situação de
plena informação sobre produtos, vendedores, compradores, livre mobilidade, entrada é fácil no mercado. Isso daí é uma situação, é uma abstração teórica útil para explicar uma realidade, né? Mas é uma situação que a gente não consegue atingir, né? Uma abstração teórica, né? A internet está facilitando, né? Oi? A internet já está facilitando. Né? Eu lembro quando a gente estudava, um amigo meu dizia que o mercado mais próximo de... Um dizia que o mercado mais próximo de concorrência perfeita era uma feira, uma cidade, assim. Então você tem informação, você tem produtos homogêneos, né, sabe, uma fruta. O comércio de CD e DVD pirata é bem próximo disso. O comércio CD, DVD poderia ser... De repente, alguém já morou em São Paulo aqui, o mercado de pizzas em São Paulo, né? Tem pizzaria tudo quanto é lugar, a entrada é fácil, você pode... compra um forno, né? É relativamente fácil entrar no mercado. Você tem informação boa do produto. Mas lógico, as diferentes situações chegam próximas da situação de concorrência perfeita, mas chegar de fato é impossível. Né? É uma abstração teórica útil para explicar a realidade. Né? É uma situação a qual todos almejam chegar, porque gera benefícios, né? Com maior concorrência tem o quê? A tendência a preços menores, você tem tendência a uma oferta maior de produtos, você tem uma tendência a um produtor concorra com outro por meio de pesquisa, desenvolvimento de produtos, tentando lançar produtos melhores. Então, em função de todos esses efeitos positivos da concorrência perfeita, é uma situação que se busca, mas a qual não se pode chegar, de fato. Né? Bom, então vamos partir para a segunda estrutura aí de mercado, que é o monopólio. Né? Então, o monopólio, uma estrutura de mercado de monopólio, só existe uma única firma. Tá? Uma única firma, um único produto produzido por essa firma, né? E não existe livre mobilidade de firmas. É um pressuposto importante. Ou seja, quando a gente diz que não existe livre mobilidade de firmas, significa que é difícil entrar e sair desse mercado. Em outras palavras, a gente fala que existem barreiras à entrada, né? Então, barreiras à entrada que podem ser até barreiras legais. Né? Por exemplo, uma situação de monopólio a patente, por exemplo. O que é uma patente? É um monopólio legalmente estabelecido, né? Não é? A patente é um monopólio legalmente estabelecido, né? Por 20 anos, né? Você tem o direito a oferir todos os lucros relacionados àquele produto, né? Então, é um monopólio legalmente estabelecido. Então, é muito importante que haja esse pressuposto de não existir livre mobilidade de firmas numa estrutura de mercado de monopólio. Por quê? Se houvesse livre mobilidade, qual seria a situação? O que ocorreria? Que eu expliquei lá. Quando você está no monopólio, você como o produtor tem capacidade de influenciar o preço, ele tem a tendência a colocar o preço maior do que eu tenderia a vigorar na concorrência perfeita. Põe um preço maior. Consequentemente, ele tem um lucro maior. Ele tende a ter lucros exorbitantes e não aquele lucro normal da concorrência perfeita. Com esse lucro exorbitante, a tendência é atrair pessoas querendo entrar nesse mercado, né? Só que não podem entrar porque existem, em geral, barreiras à entrada. Podem ser barreiras econômicas, tecnológicas, né, Pedro? O exemplo clássico é energia elétrica, né? Dificilmente alguém vai colocar um poste para concorrer com o outro para me vender energia, não é verdade? É um exemplo bem fácil de ser visualizado. Isto é, as barreiras à entrada nesse mercado são muito grandes, né? Até o mercado, alguns mercados, o mercado de aviação, ele também tem barreiras à entrada de nível razoável, né? Ninguém sai abrindo empresas de aviação muito facilmente, né? Vocês poderiam citar também outros exemplos aí, de repente, para participar? O exemplo da dificuldade de ter rede de circulação de produtos. No caso da Ambev, por exemplo. Isso, os competidores não conseguem exatamente, os produtos barreiras à entrada. Que precisa de uma rede de distribuição. De distribuição, que é a palavra, por exemplo. Maquinário muito caro para entrar no mercado. Exatamente. Ou existe quando some na vida de matéria-prima. Só a pessoa tem contrato para comprar matéria-prima,
pessoas não conseguem comprar e por isso não entram no mercado. Fazendo uma provocação a você, que é do Banco Central, as barreiras à entrada também no sistema bancário são razoáveis, né? Por questões regulatórias, né? Ninguém sai abrindo um banco com facilidade. Na verdade, o requisito lá é bem fácil. as barreiras à entrada a banco poderiam ser menores, talvez poderíamos ter mais competição no mercado bancário, né? É uma crítica que se faz à regulação brasileira do mercado bancário, né? Que as barreiras à entrada são altas ainda. Fazendo uma defesa aqui, né? Tem colaborado para fazer com que as cooperativas de crédito consigam entrar no mercado. Então, mesmo não chamando bancos, elas conseguem emprestar livremente, mesmo para aqueles que não são daquele grupo específico, né? São cooperativas de livre admissão. Então, você consegue emprestar mesmo para quem não é daquela área da questão social específico, né? Isso já cria mais concorrência, principalmente nos pequenas cidades, pequenos lugares, onde você tem uma cooperativa de crédito, né? Exatamente. Crédito rural. Diminuindo as barreiras à entrada, permitindo a concorrência, né? Diminuição dos custos aí, a oferta maior de crédito, né? Com capital menor para cooperativa. Esse é um conceito fundamental em economia, porque principalmente nós que trabalhamos no setor público, né? Um dos papéis do Estado é esse mesmo, diminuir as barreiras à entrada e permitir maior competição. Porque como vimos e temos sempre discutido aqui, maior competição permite maiores trocas, né? Maiores volumes de negócios e, portanto, maior utilidade para pessoas e firmas de uma maneira geral. Isto é, e o aumento da riqueza, né? Tanto física quanto da utilidade de cada um. Mas tem uma discussão, né, se no setor bancário essa concorrência seria tão benéfica assim, porque você poderia acabar aumentando o risco sistêmico, né? Talvez não seja tão conveniente você abrir tanto a concorrência. Nos Estados Unidos, por exemplo, me parece que até antes da desregulamentação bancária, que de alguma maneira permitiu a fusão de vários bancos, eu acho que existiam mais de 1000 bancos, né? Há uns 5 anos atrás somente, né? Isto é, dizem que alguns bancos eram somente de uma rua ou mesmo de uma comunidade, né? E eu não sei se os riscos sistêmicos à época eram mais altos do que o nosso sistema bancário, por exemplo, que já era mais concentrado, né? Que já vinha de um processo de concentração desde os anos 70, né? Quando antes nós tínhamos também uma maior competição nesse mercado, um mercado mais pulverizado, né? É uma boa discussão realmente. Daquelas escolas econômicas, né? Escola de Chicago, escola de Harvard, quando eles foram começar a desenvolver as ferrovias nos Estados Unidos, começaram a achar que empresas maiores, mercado menos concentrado, seria melhor para a produção. Passou a vencer, mas o que é interessante nos Estados Unidos na época. Acaba que influencia um pensamento de que estrutura, conduta, performance. Performance, né? Escola de Harvard. Hoje no Brasil está indo no mesmo sentido, né? Outros mercados difíceis de serem contestados, essa é a linguagem que os economistas utilizam, né? O mercado de ferrovia, por exemplo, ninguém sabe abrir uma ferrovia ao lado da outra com facilidade para concorrer. Pode concorrer no mercado de transporte, talvez por via aérea, via rodoviária, né? Coisas assim, né? Mas basicamente esses conceitos, dificuldade de você entrar nesses mercados, sejam por questões de custos, né? Aquele investimento que você fizer, você depois não pode sair dali correndo, olha, não deu certo, tchau e benção. Senão você fica quebrado, fica com aquele... Custo de entrada e de saída. Custo de entrada e de saída. Quer dizer, você tem aquele investimento, você se desfaz rapidamente e aplica outra coisa.